Olá, hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre as drogas utilizadas para o tratamento da dor nas urgências e emergências médicas. Então, eu vou começar definindo o que é a dor. A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável que está relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos. É um sintoma subjetivo, interpretado de forma individual e levando em consideração as vivências do paciente e seu limiar de tolerância à dor. É muito importante a gente abordar sobre esse assunto porque a dor é a principal queixa da urgência e emergência médica. E mesmo sendo uma queixa muito comum e importante, ainda é presente o subtratamento, porque não há ferramentas objetivas para medir realmente a intensidade da dor. E além disso, tem-se pouca informação sobre segurança, efeitos colaterais e dependência química das medicações utilizadas, o que também é uma barreira para o tratamento adequado. Sobre a etiologia e a fisiopatologia da dor, ela depende do estímulo que desencadeou ela, e de acordo com esses estímulos, ela pode ser dividida em dor nociceptiva, que também tem a somática e a visceral, pode ser dor neuropática ou dor central, dividida em aguda ou crônica. A gente vai falar então um pouco desses medicamentos utilizados para as dores leves. Vamos falar sobre o mecanismo de ação, sobre a indicação, contraindicação e os efeitos adversos, além da posologia básica. O paracetamol, ele tem como mecanismo de ação a inibição não seletiva da COX. Ele é indicado para analgesia, para antipirese e também quando há contraindicação dos AAS. Ele é contraindicado em caso de alergias e hepatopatas. Efeitos adversos são hipersensibilidade e intoxicação. A posologia básica é a dose oral de 325 a 600 mg a cada 4 horas ou a cada 6 horas. Sobre a dipirona, o mecanismo de ação é a inibição não seletiva da COX, a inibição seletiva dos receptores periféricos de dor e a inibição da condução do estímulo doloroso. Também é indicado em caso de analgesia e é um antitérmico. As contraindicações são casos de discrasias sanguíneas, primeiro semestre de gestação, porfiria hepática, deficiência congênita de glicose 6-fosfato desidrogenase. Os seus efeitos adversos são anemia hemolítica aplástica, anafilaxia, reações cutâneas graves, broncoespasmos, náuseas, vômitos, sonolência, cefaleia e diaforese. A posologia é de 500 a 1000 mg a cada 6 horas, com uma dose diária máxima recomendada de 6 gramas. Sobre os AINES, o mecanismo de ação é a inibição da síntese dos eicosanoides através da inibição da COX. Eles são indicados para antipirese, eles são anti-inflamatórios e são também analgésicos. Eles são contraindicados se há o uso de AAS em caso de pacientes com doenças renais, hepatopatas e úlcera peptídica. Possíveis efeitos adversos são náuseas, dispepsia, dor abdominal, anorexia, diarreias, aumento do risco de sangramento gastrointestinal, úlcera peptídica, eventos trombóticos e insuficiência renal. A posologia básica é de 45 mg por quilo a cada dia. Sobre o ibuprofeno, ele é de 200 a 400 mg a cada 4 horas ou a cada 6 horas. Agora nós vamos falar um pouco dos medicamentos utilizados para tratamento da dor moderada. Para o tratamento dela, ela se adiciona um opioide fraco, como a codeína ou tramadol. Sobre a codeína, o mecanismo de ação dela ela atua como agonista do receptor MOR e ela é metabolizada em morfina no fígado. Ela é indicada para analgesia de dor moderada e para controle da tosse. Tem como contraindicação polimorfismos genéticos, hipersensibilidade, diarreia causada por envenenamento, pacientes com dependência química, doença hepática ou renal e crianças e recém-nascidos prematuros. Tem como possível efeito adverso a sudorese, a constipação intestinal, náuseas, vômitos, tontura, vertigem, sonolência e dispneia. A posologia básica é dose inicial para adultos maiores de 50 kg dose oral 30 mg a cada 3-4 horas e parenteral de 30 mg a cada 2 horas. Sobre o tramadol, ele tem como mecanismo de ação ser um agonista fraco do receptor MOR. Ele também inibe a recaptação da noradrenalina e da serotonina. Ele é indicado para analgesia de dores moderadas e ele é menos eficaz que a morfina para dores crônicas. Ele também é indicado para dor de origem oncológica e para traumas. Ele é contraindicado em histórico de reação alérgica grave para crianças menores que 12 anos, asma grave ou durante crise aguda de asma, doença respiratória grave, disfunção hepática e também não deve ser utilizado em gestantes ou durante o aleitamento materno.
Como os efeitos colaterais, ele apresenta os mesmos efeitos dos opioides: náuseas, vômitos, tonturas, boca seca e cefaleia. Também pode causar crise convulsiva e provocar um risco de síndrome serotoninérgica. Sobre a posologia via oral, de 25 a 50 mg a cada 6 horas. E caso não haja controle da dor, pode-se aumentar conforme a necessidade essa medicação. Agora nós vamos falar um pouco sobre como ocorre o tratamento para dores intensas. Com as dores intensas é utilizado os opioides fortes, como morfina, oxicodona ou fentanil. A morfina apresenta como mecanismo de ação o bloqueio da liberação de GABA pelo sistema tonicamente ativo. É indicado para analgesias de dores fortes e é um adjuvante útil em caso de edema pulmonar e anestesia geral. Ele é contraindicado em pacientes alérgicos, com bronquite, obstrução de vias aéreas superiores, pacientes com problemas de coagulação, pacientes com colecistite e colelitíase e pacientes com dependência de opioide. Pode causar tontura, vertigem, náuseas, vômitos, sedação, sonolência e depressão do sistema respiratório. A dose inicial é 0,1 mg por quilo. Sobre o fentanil, ele tem um mecanismo de ação muito parecido com a morfina, porém ele é de início mais rápido e uma duração menos duradoura. Ele causa ativação vagal. É indicado, então, para analgesia de curta duração para dores fortes. É um anestésico e adesivos transdérmicos. Ele é contraindicado para pacientes com intolerância aos componentes da fórmula e deve ser utilizado com cautela em pacientes com doença pulmonar, com capacidade respiratória reduzida, insuficiência renal ou hepática, alcoolismo, hipotireoidismo não controlado, gestantes e nutrizes. Pode causar bradicardia, rigidez muscular, náuseas, vômitos e cefaleias. A dose inicial recomendada é de 50 a 100 mg para controle da dor e pode repetir a dose de 1 ou 2 horas se for necessário. Sobre a oxicodona, ela atua nos receptores MOR. É indicado para analgesia de dores fortes e é contraindicado em hipersensibilidade, contraindicação de opioides, asma brônquica severa, hipercapnia ou hipóxia, doença pulmonar obstrutiva severa e cor pulmonar, além de ilho paralítico. Ela pode causar depressão respiratória, náuseas e vômitos, tontura, obnubilação, disforia, prurido, constipação, pressão nas vias biliares, retenção urinária, hipotensão e delírio. A sua dose recomendada da posologia básica é de 10 mg a cada 3 ou cada 4 horas. Agora nós vamos falar um pouco sobre os medicamentos adjuvantes. Eles são medicamentos que geralmente são utilizados para tratar outros problemas, como convulsão ou depressão, e como efeito secundário, ele acaba apresentando um tratamento na dor e pode ser, então, utilizado junto com os medicamentos já citados anteriormente. São exemplos: antidepressivos tricíclicos, duloxetina, venlafaxina, gabapentina e a lidocaína. Agora nós vamos falar um pouco sobre a indicação de internação e segmento. É importante que a analgesia da dor seja prescrita após a alta para evitar que haja um retorno do paciente para urgência e emergência. Para pacientes com dor aguda, deve-se fazer a analgesia correta enquanto sai o diagnóstico etiológico. Para pacientes com dor crônica, deve-se realizar uma prescrição de um plano de tratamento multimodal. Agora nós vamos avaliar um pouco sobre o fluxograma, que é a triagem realizada para medir o nível da dor e saber qual cada passo que deve ser tomado. Então, como vocês podem ver, se chega uma dor reconhecida, a gente vai adotar estratégia de dor não farmacológica, vai escalar essa dor em dor leve, dor moderada ou dor grave e tratar de acordo com os medicamentos que vimos anteriormente. Em caso de dor leve, a reavaliação da intensidade vai ser em 1 hora, assim como a moderada. Já a grave, vai haver uma reavaliação em torno de 20 a 30 minutos depois da entrada do paciente. E dependendo de como ele reagiu nessa reavaliação, nós vamos adotar cada conduta. Um outro tratamento que está sendo muito abordado é o tratamento não farmacológico para a dor. Esse tratamento está vindo muito com o intuito de reduzir os crescentes abusos de uso de opioides. E é sempre importante analisar caso a caso para abordar os malefícios e os benefícios. As realizações das terapias não farmacológicas, elas ainda têm baixa evidência científica, com poucos estudos, mas ela está crescendo cada vez mais. São os exemplos de terapias não farmacológicas: a acupuntura, a terapia holística, a meditação yoga e o Tai Chi Chuan. Então, geralmente, indica-se o tratamento não farmacológico para dores osteomusculares, e destaca-se principalmente a acupuntura, que é que a gente tem mais estudos
E apesar de apresentar ainda uma baixa evidência científica e resultado moderado comparado com o tratamento farmacológico convencional, ela vem cada vez mais crescendo seu uso e sendo indicada. É isso, gente. Aqui estão nossas referências. Muito obrigada. Espero que tenham gostado.